Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui gravando esse vídeo em uma semana em que mais uma vez o Brasil viveu chacinas e massacres, dessa vez na cidade do Rio de Janeiro, na comunidade do Jacarezinho. Mais uma vez o direito à vida ele é desprezado na sociedade brasileira, porque em última instância só tem direito à vida quem tem direito à propriedade. No Brasil, o único direito sagrado é o direito à propriedade privada. Se você tem propriedade, sua vida vale. Se você não tem propriedade, você é classificado como suspeito. Primeiro é morto, depois a morte é justificada como suspeito. Como se algum suspeito tivesse o direito de ser assassinado, até onde sei, a Constituição de 88 garante o direito à vida, até mesmo aqueles que cometem crimes. Mas eis que, vendo esta tragédia no mundo grego, tragédia grega, era aquilo que os deuses determinavam, estava posto, era inevitável. Massacres como esse não tem nada de inevitável, eles são escolhas políticas de agentes públicos e privados muitas vezes. Mas eis que vendo essa cena, esta barbárie, me veio à memória as palavras de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro escreveu em 1979, ou seja, no ano da anistia, no ano do perdão dos militares para eles mesmos, depois de uma série de violações aos direitos humanos, a lei de anistia foi imposta. Darcy Ribeiro então escreveu o seguinte: Darcy Ribeiro, grande antropólogo, grande pesquisador da educação brasileira, ministro da Casa Civil do presidente deposto João Goulart, Darcy Ribeiro nos diz assim: não nos esqueçamos que esse é um tempo de abertura política. Vivemos sobre o signo da anistia, que é esquecimento, ou deveria ser. Tempo que pede contenção e paciência. Sofremos todo o ímpeto agressivo, mas adocemos os gestos. O tempo é de perdão. Darcy Ribeiro aceitou a lei de anistia. Ele aceitou o perdão aos torturadores, mas ele faz uma importante ressalva. Esqueçamos tudo isso, mas cuidado. Não nos esqueçamos de enfrentar agora a tarefa que fracassamos ontem e que deu lugar a tudo isso. Não nos esqueçamos de organizar a defesa das instituições democráticas contra novos golpistas militares e civis, para que em tempo algum do futuro ninguém tenha outra vez que enfrentar e sofrer e depois esquecer os conspiradores e os torturadores, os censores e todos os culpados e coniventes que beberam nosso sangue e pedem hoje o nosso esquecimento. Darcy Ribeiro escreveu isso em 79. Lá houve um perdão, mas ele diz: não nos esqueçamos do que houve para que não haja novamente. E eis que o Brasil se democratizou, mas uma democracia que garante vida somente às camadas proprietárias, porque democracia e direito à vida nunca chegou nas comunidades pobres do Brasil. Lá, como a comunidade do Jacarezinho muito bem disse aos jornais, a única secretaria que chega é a Secretaria de Segurança Pública. O direito à vida no Brasil ele é banalizado, ele é um direito restrito às camadas proprietárias, muitas das quais nós estamos aqui incluídos. Nós esquecemos o que aconteceu e por isso se repete. Parece que estamos presos a um passado que se repete ad infinito. Hoje Jacarezinho, mais ontem Eldorado dos Carajás, mais ontem Massacre do Realengo, mais ontem Estação Carandiru. Um presídio na qual 111 cidadãos brasileiros que cometeram crimes e estavam pagando pelos seus crimes sobre guarda do Estado, ou seja, estavam presos sobre a proteção e sobre a justiça do Estado. Aquelas pessoas, muitas das quais nem haviam sido julgadas, estavam ali aguardando julgamento, foram assassinadas pelas forças estatais. Uma política de absoluta banalização da morte. Porque se não tem propriedade, e especialmente se é preto e pobre, a morte é a morte de um suspeito ou de um criminoso. Primeiro se mata, depois se justifica, depois se legitima a morte. Se durante a ditadura o morto muitas vezes era a classe média, mas a justificativa da morte era que era um subversivo, que era alguém que atentava contra a moralidade. Hoje mudou-se a justificativa, hoje é um criminoso, hoje é um traficante. E perceba que interessante, a guerra às drogas, uma guerra na qual as drogas vencem ano após ano.
Os países dito desenvolvidos, ou seja, o capitalismo central, que determina as relações econômicas na periferia, vulgo Brasil, já perceberam que a guerra às drogas, ou seja, tratar as drogas como uma questão de segurança pública, só leva à morte e só leva ao fortalecimento de grupos econômicos que lucram com a droga. Estados Unidos e especialmente a Europa já estão tratando a questão da droga como uma questão de saúde pública. O Brasil não. O Brasil criminaliza as drogas, mas não são as drogas que são criminalizadas. Se você vai nas festas da classe média alta, o que mais existe é droga. Se você vai em fazendas de senadores, você vê helicópteros cheios de droga. Pesquise isso. O que é criminalizado no Brasil não é a droga. O que é criminalizado no Brasil é a pobreza. Classe média alta, branca, com toneladas de droga é usuário. Coitado, a droga destruindo famílias. Mas toda uma comunidade sofre uma operação de guerra para controlar alguns traficantes. Ou seja, o vendedor da droga no varejo. Perceba, traficante e usuário não tem nada a ver com quantidade de droga. É uma tipificação penal ampla. Quem decide quem é traficante ou usuário é a força policial e é o judiciário. Dessa forma, nós temos a criminalização, não da droga, mas fundamentalmente da pobreza. Dessa forma, operações policiais acontecem, elas matam cidadãos brasileiros e depois tudo é esquecido em nome da ordem. Afinal, os agentes da segurança estavam ali para garantir a segurança aos cidadãos de bem. Até quando? O professor Vladimir Safatli, filósofo da Universidade de São Paulo, nos diz, e pensa ali o exemplo da Tebas antiga, o exemplo de Antígona, até quando? Porque este passado que nunca é elaborado, ele vai sempre se repetir. Ditadura, escravidão, realengo, carandiru, carajás, jacarezinho. Até quando? Até quando vida de camadas não proprietárias não terão valor na sociedade brasileira? Eu queria fazer essa reflexão e uma homenagem a todos aqueles que sofrem cotidianamente a agressão das forças policiais do Estado brasileiro e especialmente aqueles que perderam suas vidas e as famílias duramente massacradas. E para além da morte, existe uma desmoralização dessas pessoas que, inocentes ou culpadas, nunca saberemos, porque elas precisavam ser presas e levadas à justiça. Justiça essa que também no Brasil ela tem cor e ela tem classe. Forte abraço e uma reflexão para nós.